Queridos companheiros, bom dia. Que Jesus abençoe o nosso encontro dessa manhã. Apresentamos a vocês, na semana passada, a nossa proposta de acompanharmos a cada semana os estudos realizados em nossa casa, o Grupo Boa Nova de Estudos Espíritas, comentando também os temas estudados. No dia de hoje, nós vamos comentar a questão 887 de O Livro dos Espíritos, acompanhada do comentário de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, a primeira mensagem que tem por título Se Tiveres Amor. Vale a pena a gente lembrar como foi organizado o livro Religião dos Espíritos, a partir dos comentários feitos pelo Espírito Emmanuel após as reuniões realizadas na Comunhão Espírita Cristã na cidade de Uberaba, onde estava Francisco Cândido Xavier, no ano de 1959. Era uma reunião pública, o estudo era feito de questões escolhidas de O Livro dos Espíritos. Os companheiros encarnados comentavam sobre aquela passagem e depois, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel vinha dar uma mensagem comentando também, trazendo a sua contribuição para o comentário daquela questão de O Livro dos Espíritos. É interessante a gente observar um pouquinho diferente de como foi organizado o livro O Espírito da Verdade, que comenta lições de O Evangelho segundo o Espiritismo. No Espírito da Verdade, tivemos a psicografia alternada de Chico e Valdo Vieira. Já aqui, 91 reuniões públicas, Emmanuel esclarece no prefácio, no ano de 1959. A psicografia de Chico, não mais a presença do Valdo nessas reuniões, e as mensagens que em O Espírito da Verdade são mensagens de espíritos diversos, aqui as mensagens são todas do Espírito Emmanuel. Uma última observação colocada por Emmanuel na sua apresentação, né, no prefácio do livro, ele esclarece para nós exatamente isso, que em cada reunião, após o comentário dos irmãos encarnados, né, dos apontamentos verbais feitos por eles, diz Emmanuel, tecemos as modestas anotações aqui expostas. E ele chama a atenção para uma coisa muito importante, dizendo assim, nem sempre nos restringindo diante de circunstâncias especiais e imprevistas ao tema de estudo. Pode ser, em algum momento, o comentário de Emmanuel não esteja batendo com aquilo que foi abordado, o conteúdo doutrinário trazido em O Livro dos Espíritos. Mas ele esclarece para nós uma circunstância especial pode ter motivado que o comentário feito não estivesse referido àquela questão ou questões estudadas naquela noite. Vamos observar isso com cuidado. Muito bem, sem perda de tempo, vamos à questão 887, interessante. A reunião pública realizada no dia 5 de janeiro de 1959. Olha lá. É a questão 887.
Em O Livro dos Espíritos, ela está na parte terceira do Livro dos Espíritos, faz parte do capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade, no subtítulo Caridade e Amor do Próximo, que tem por primeira a questão desse subtítulo a conhecida questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E os Espíritos vêm dizer para nós: caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Muito bem. Na questão 887, a nossa questão de estudo dessa manhã, tarde ou noite, a hora que você estiver conosco, acompanhando a nossa reflexão, Kardec coloca para os espíritos: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. Kardec coloca uma questão, um sentimento muito conhecido por todos nós, não é verdade? E os espíritos concordam, dizendo: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer: amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Então, nós vemos que os espíritos nos dizem, concordam conosco, é impossível, muito difícil, impossível, nós gostarmos de um inimigo, alguém que nos faz mal, que nos prejudica, que não tem simpatia pela nossa pessoa, não é verdade? O mesmo sentimento de ternura, de amizade, de confiança, acima de tudo, que temos naqueles que são nossos amigos. Mas Jesus recomenda amar os inimigos. Como entender esse amor aos inimigos? Os Espíritos explicam para nós. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos. Eu vou começar por esse pontinho aqui. Porque quando os espíritos nos dizem tornar-se superior aos seus inimigos, pode parecer para a gente que eles estão nos aconselhando uma postura vaidosa, de superioridade, dentro de uma escala de valores que poderia estimular a nossa vaidade, não é? O nosso ego. É preciso que a gente entenda o que exatamente eles querem dizer para nós quando dizem: o que assim procede se torna superior aos seus inimigos. E para esclarecer isso, eu vou me reportar a um material importantíssimo, acho que um pouco esquecido pelos estudiosos da mediunidade, que é o conteúdo do livro No Invisível, de Leon Denis, no importantíssimo capítulo 8º das Leis da Comunicação Espírita. Olha o que Leon Denis diz para nós. A escala ascensional comporta planos sucessivos e superpostos.
Em cada um deles, os seres são dotados do mesmo estado vibratório, de meios análogos de percepção que lhe permitem reconhecer-se mutuamente, ao passo que se lhes conservam invisíveis e muitas vezes mesmo incognoscíveis os seres dos planos superiores, em consequência de seu estado vibratório mais acelerado e de suas condições de vida mais sutis e mais perfeitas. Então, na escala ascensional, nos planos sucessivos, nós temos diferentes estados vibratórios. Camadas de fluidos mais pesados, mais densos, mais contaminados pelas viciações, pelas mais irradiações dos seres humanos que estão ali vibrando, diferente de outras camadas vibratórias, de outros estados vibratórios. Nós que estamos mergulhados em fluido cósmico universal, nós vamos respirar no estado vibratório que é condizente com a nossa própria irradiação. E nessa condição, nós vamos identificar processos de sintonia, aqueles que vibram no mesmo diapasão nosso, se podemos nos expressar assim, recordando a música, não é verdade? Então, nós percebemos aqueles que são semelhantes a nós e nós não registramos, e aí que é importante, aquelas vibrações mais grosseiras, porque elas não estão no mesmo estado vibratório nosso, nós não encontramos com elas, diz aqui Leon Denis, meios análogos de percepção. Então, colocar-se superior, não é? Àqueles que estão vibrando no mal, ao fazermos o bem, é nós construirmos, determinarmos para nós mesmos uma condição vibratória, esta sim, superior. Não somos nós que somos superiores, nós estamos numa posição diferente, superior, vibrando e sintonizando com aqueles que estão vibrando no mesmo estado vibratório, na mesma frequência vibratória, melhor dizemos, da nossa. Para isso, então, é preciso, diz a resposta, amar os inimigos, perdoando-os pelo mal que possam nos fazer e retribuindo o mal com o bem. Alguém pode dizer para mim, Lígia, isso é muito bonito, mas é muito difícil da gente fazer. Como é que nós podemos conseguir, não é verdade, perdoar alguém que nos prejudica, que nos faz mal? E nesse sentido, e aí nós vamos recorrer ao comentário do Espírito Emmanuel, um comentário muito lindo, lembrando a vocês, no livro Religião dos Espíritos, quando ele parece começar a responder para nós no próximo título, no próprio título do seu comentário, quando ele diz, se tiveres amor. Eu vou ler, porque é tão bonita a página, e nós vamos lá no finalzinho perceber a dica que Emmanuel nos dá para entendermos como é possível perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal. Ele comenta ao final da reunião, dizendo assim, se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém
que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes, que a peçonha do mal entenebreceu, e relevarás toda a ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas, que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura em que atormenta a si próprio. E no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que se arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte, onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás, então, com o Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível, a bênção da vida eterna. Que página linda, em que Emmanuel vem descrevendo para nós, trazendo para nós a resposta do como realizar a afirmativa do Senhor Jesus quando ele nos diz da necessidade de nós amarmos os nossos inimigos, perdoando as ofensas recebidas. Então, Emmanuel vem nos trazendo situações em que nós vamos nos sentir ofendidos, em que nós vamos nos sentir maltratados, não é? Desconsiderados por aqueles que estiverem junto da gente, não é? Convivendo conosco. Porque, um parênteses rápido, são os que estão perto de nós, aqueles que conseguem nos atingir, os que estão longe, não é verdade? E aí é que mora o perigo, os mais próximos. Muitas vezes, aqueles familiares, aqueles que convivem conosco em nossos ambientes de trabalho, até mesmo na casa espírita, podem ser causadores de um sofrimento para nós. Olha só o que diz o nosso Emmanuel. Vamos encontrar pessoas que nos caluniam, não é? Vamos encontrar pessoas que nos maldizem, que falam mal da gente. Vamos encontrar criaturas egoístas, não é? O orzenário, que ele fica na usura, que é tudo para si, não é? Que não queiram pessoas compartilhar conosco os seus tesouros, não tesouros materiais, mas também tesouros do conhecimento, do sentimento mesmo, até muitas vezes, não é? Reconhecer, e aí ele traz aqui para nós a dica, quando ele diz para nós:
reconhecerás a ignorância em toda a manifestação contrária à justiça, e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda a parte. Olha só, isso aqui é doutrina espírita pura, trazida para nós na doçura da poesia da palavra do Espírito Emmanuel. Reconhecerás no caluniador, no maldizente, no egoísta, a ignorância presente. Ignorância de quê, queridos companheiros? Ignorância das leis de Deus, nosso Pai. Ignorância da mensagem que nos foi trazida pelo Senhor Jesus. Agora estamos falando da mensagem em sua pregação, em seu sermão do monte, em todos os seus diálogos com aqueles que os seguiam, não é verdade? A ignorância, o desconhecimento da lei, que provoca, como diz Emmanuel, a miséria. Que miséria? De que miséria ele fala? Da miséria moral, da falta de recursos morais e espirituais, da falta dos tesouros da alma, das riquezas da alma. A miséria que produz o sofrimento que nós vamos encontrar no cárcere da delinquência, no deserto do desespero, no inferno da revolta ou no pântano da preguiça. Se nós identificamos no outro a condição de distanciados deste entendimento da lei de Deus, nós vamos percebê-los necessitados da casa do Pai, como nós mesmo o fomos um dia. Se hoje temos uma migalha, uma mínima parcela de conhecimento com a graça de Deus, que já nos permite o esforço de vivermos de uma maneira diferente, conectados consoante as recomendações da lei de Deus, nosso Pai, para conquistarmos a paz de consciência, a tranquilidade da alma, a felicidade, um estado de felicidade enquanto estado de paz. A gente olha o companheiro e, ao invés de julgá-lo, uma má pessoa, não é? Um criminoso, muitas vezes, nós entendemos que ele ainda não alcançou a compreensão da melhor ação como uma conquista de bem-estar para o seu próprio espírito. A gente lembra a palavra de Francisco de Assis, quando diz, né, melhor sermos aquele que sofre a injúria do que sermos aquele que injuria, não é verdade? Aquele que sofre a ação criminosa do que sermos ainda agora o criminoso. Muito bem. E nós vamos lembrar, acima de tudo, porque Francisco se inspirava em quem? No Senhor Jesus, que para além das suas mensagens trazidas em seus diálogos com aqueles apóstolos, discípulos, com aquela multidão que o seguia, ele deixa para nós, no momento da cruz, o grande exemplo de perdão e compreensão, de amor, desse amor de que Emmanuel nos fala, quando ele, olhando a multidão ensandecida, naquele momento, na escolha infeliz daquele que deveria ser crucificado, ele se reporta ao Pai dizendo: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Que beleza de lição!
a lição da compaixão, a lição da misericórdia, da compreensão, do amor, da empatia, do estar com o outro. Eles não sabem o que fazem. Sem nenhuma pretensão, com amor, com compreensão, porque nós também ainda estamos na nossa relação com aqueles que estão superiores a nós, entendendo, e vamos recordar, o superior, aqueles que estão em faixas vibratórias mais elevadas do que as nossas, vibrando num bem muito maior do que o nosso. Nós vamos, então, perceber a necessidade de acolher esses companheiros, desculpando-os e procurando encontrar, de alguma maneira, sem nenhuma pretensão, uma maneira de ajudá-los. Porque nos diz Leon Denis que assim também procedem os espíritos elevados, que adensando a sua vibração para estarem compatíveis, numa vibração compatível com a nossa vibração e poderem, então, se comunicar conosco tantas vezes nas reuniões mediúnicas que frequentamos, nos dão a honra, a imensa alegria de virem estar conosco, superando, desculpem, as nossas limitações, para nos trazerem a sua palavra de amor, a sua mensagem de fé, de esperança, convidando-nos a compartilhar com eles a grande alegria da vivência do amor. Que Jesus nos abençoe até a próxima semana. Que seja de paz o seu dia, que haja paz em sua casa, em sua família, em sua vida. Que Deus nos abençoe.